Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen Bandeira, eu sou psicóloga e especialista na abordagem da Gestalt terapia. E a convite da Isis Brito e da Universidade Uniswan, eu vim compartilhar com vocês, alunos de psicologia, um pouco da minha abordagem, tá? Vou tentar explicar de uma forma simples, acessível, para vocês entenderem o que é a Gestalt terapia na teoria e na prática. Como surgiu a Gestalt terapia? O Peirce, que é considerado o pai da Gestalt terapia, ele era psicanalista, tá? Durante muito tempo ele foi psicanalista. Só que, como muitos outros seguidores de Freud, ele em algum momento questionou ali um ponto da abordagem psicanalista. E aí ele foi rejeitado pelo Freud, tá? Graças a Deus, porque se ele não tivesse sido rejeitado, se as ideias dele, tá? Se os contrapontos que ele apresentou tivessem sido aceitos, nós não teríamos a Gestalt terapia, e foi a partir dessa rejeição dele do mundo psicanalítico que o Peirce deu início. Lá nos anos de 1940, foi o primeiro embrião da Gestalt terapia, começou a construir a sua própria abordagem. Surgiu no momento de pós-guerra, gente. Ela surgiu no momento da contracultura. Muitos paradigmas estavam sendo quebrados, muitas ideias tradicionais estavam sendo revistas, e isso também aconteceu no campo da psicologia. E aí vieram as terapias da terceira força, que são as terapias humanistas. Antes a gente tinha a psicanálise e as terapias behavioristas, ok? E aí aparece um solo muito fértil para uma nova configuração de homem e de mundo que coloca o homem como centro e como potente, como capaz de se autorrealizar. Com a sua contribuição, nós temos existencialismo, fenomenologia, humanismo, teoria organísmica, psicologia da Gestalt, teoria holística e teoria de campo. Essas são as nossas bases da abordagem da Gestalt terapia. O humanismo, a gente quando está no consultório, a gente está diante de um ser humano, seja ele qual for, com que demanda for, a gente está ali tendo fé primeira coisa, a gente tem fé naquele ser humano, que ele tem potencial, que ele é rico de potencialidade, porque ele está no centro do mundo, tá? Ele está no centro da existência. Ele tem possibilidade de se desenvolver, ele tem possibilidade de crescer, tá? O existencialismo, ele fala da responsabilidade, da autorresponsabilidade, da angústia diante da liberdade que nós temos na vida. Ele precede a existência precede a essência, ou seja, as minhas escolhas vão determinar quem eu sou, tá? Então, eu acho isso muito rico para a gente trabalhar o ser humano a partir desse viés existencialista, porque a gente coloca nas mãos dele a responsabilidade da sua vida, da sua própria felicidade e até do seu próprio sofrimento. Sartre, que é o existencialista, o filósofo existencialista mais conhecido, tem frases muito fortes a respeito disso, né? Que não importa o que a vida fez com você, e aí a gente amplia isso. A vida, a mãe, o vizinho, o ex-namorado, o trabalho, o antigo trabalho, enfim, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. A fenomenologia, ela é um método que ela lida com os fenômenos que aparecem, tá? Com a realidade tal como ela é. Então, nós não temos pré-julgamentos de nada. Nós não interpretamos, diferente, por exemplo, da psicanálise, que lida com a interpretação, né? A interpretação com o passado, nós não interpretamos, ok? Então, a gente retira o porquê e substitui o porquê na nossa prática clínica pelo como que é isso, como está sendo isso, e o que é isso e para que isso. A gente entende que o fenômeno que está emergindo, que está na superfície, sendo trazido pelo nosso paciente como uma figura, tá? Em relação ao seu fundo, é algo que está dizendo da realidade dele naquele momento, ok? A gente lida com o que é óbvio, com o que aparece. A partir daí é que a gente consegue fazer o nosso trabalho, tá? Então traz a ideia do aqui e agora, do momento presente, de absorver o que está acontecendo agora, de como esse ser humano está se apresentando e como os fenômenos dele estão se apresentando. Bom, além disso temos a teoria organísmica, né, em que a gente acredita que o organismo ele tem o poder de se autorregular. Isso interfere na nossa visão sobre a doença e sobre o sintoma. Por exemplo, a gente não encara um sintoma
uma resistência, uma doença, como algo a ser exterminado, tá? A gente respeita aquele sintoma como um processo da autorregulação do indivíduo, de se manter equilibrado num determinado momento. Tentando trazer um pouco para a prática, né, a questão do respeito ao sintoma. Por exemplo, uma pessoa que reagiu na infância a uma situação traumática de alguma determinada forma a se proteger. Essa forma, ela lidou ali com o problema da forma que ela conseguiu, ok? Só que ela começa a carregar essa forma cristalizada de lidar com as situações que não são traumáticas da mesma forma que ela lidou lá na infância, lá atrás, com aquela situação traumática, tá? Isso se perpetua e esse é um sintoma que deve ser respeitado porque lá atrás ele teve uma função de preservação. Hoje ele não serve mais, hoje ele é obsoleto e a pessoa não percebe que ela tá mantendo esse padrão. Mas na clínica, a gente vê isso como um processo de autorregulação naquele momento, né? Ou seja, o sintoma, ele tem sempre uma função de manter um equilíbrio. É dessa forma que a gente vê, a partir da teoria organísmica. É uma forma do próprio organismo se autorregular. Outra teoria que faz parte da formulação da Gestalt terapia, a teoria holística, né, que vê o homem como um todo. Ela vê não só as partes separadamente, a gente vê o todo. Então, quando uma pessoa chega no consultório com uma queixa, ela vem porque ela está em sofrimento com alguma coisa. Com alguma, duas, três, enfim. A gente linka, a gente faz uma teia holística ali, de percepção nossa, terapêutica, de funcionamento, tá? Então a gente nunca vai receber um cliente que está se queixando de alguma coisa e vai ficar só naquela coisa. A gente vai sempre ampliar o nosso olhar e a nossa percepção sobre o todo e como que essa questão está interferindo no todo, assim como na psicologia da Gestalt, que é uma outra teoria de base da Gestalt terapia, que também leva em consideração que o todo é maior do que a soma das partes. A teoria de campo, que também tem a ver com totalidade, é uma teoria que nós nos baseamos também, faz parte da Gestalt terapia, em que a gente leva em consideração todas as áreas, o campo vital, do que é formado o campo vital do cliente, né? Ele tem a igreja, ele tem a academia, ele tem a família, ele tem diversos relacionamentos, sistemas, subsistemas e que também são vistos enquanto totalidade. A gente vê como que o indivíduo, a gente presta muita atenção, como que o indivíduo se relaciona nesse campo vital. Isso é um dado muito rico para nós gestalterapeutas. É como se chegasse uma pessoa no nosso consultório fisicamente, mas ela traz junto com ela todo o campo vital dela, todos estão ali presentes. A gente está sempre atento ao todo, ok? Não só aquele indivíduo, mas a forma como ele está se relacionando com o seu campo vital. A gente tem as interferências das teorias orientais também, do Zen budismo, do taoísmo, em que o aqui e agora é reverenciado, né? A gente entende na Gestalt terapia que é aqui, agora, tá? Juntando espaço e tempo, é aqui e agora que nós temos a possibilidade de nos transformarmos. O passado já foi, nós não escavamos o passado e o futuro ainda não chegou. Nós trazemos sempre o cliente para os pés no chão, com os pés no chão, para o momento presente, mas isso não... Karen, mas então você, na Gestalt terapia, vocês não trabalham o passado? De jeito nenhum, a gente trabalha o passado e muito bem, obrigada, tá? A gente traz o passado para o momento presente justamente porque a gente entende que é aqui e agora que a gente pode entrar em contato com ele. Então, uma situação inacabada que nós chamamos de Gestalt inacabada, Gestalt aberta, ela perpetua na vida do sujeito, interferindo na sua visão de mundo, na forma como ele se porta, na forma como ele se comporta, como ele sente. Então, essa pode ser uma Gestalt tão viva que quando ele fala sobre isso na clínica, isso traz muita emoção. É o ponto-chave da gente trazer para o aqui e agora. Então, a gente usa várias técnicas para lidar com o passado, mas trazendo para o aqui e agora. Podem ser monodramas, a cadeira vazia, né, que é muito famosa, a dinâmica de campo, que a gente usa os almofadões. Tem diversas técnicas que a gente faz com o cliente para que a gente traga para a vivência do aqui e agora as situações
inacabadas do passado para que elas sejam fechadas. Assim como as projeções do futuro, né? São importantes, óbvio, a gente vive para frente, a gente anda para frente, mas estar lá no futuro não é funcional, não é saudável, não tem vida, né? A vida está aqui no presente, então a gente está sempre trabalhando a forma como o indivíduo está aqui e agora, se relacionando com o seu passado e o seu futuro. Nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. Nós somos ativos na terapia, tá? É uma relação horizontal, nós não detemos o conhecimento absoluto sobre o cliente, muito pelo contrário. O cliente, acreditamos que o cliente sabe muito melhor do que nós sobre ele mesmo. O que nós fazemos somos um suporte externo com recursos, com técnicas e com uma percepção real dele, com uma percepção de saúde sobre ele, e conduzimos a sua autopercepção, a sua autorregulação organísmica sadia. Nós ajudamos ele a se apropriar do seu sábio interno, tá? Para desenvolver esse self-support e aprender a lidar com a vida de uma forma diferente, com os problemas de uma forma diferente, com o passado, com o futuro de uma forma diferente. Então, a terapia da Gestalt não é aquele tipo de terapia que a pessoa entra, fala e sai sem ouvir nada, muito pelo contrário. O terapeuta gestáltico, ele é muito ativo, tá? Ele é muito dinâmico, porque ele lida com o fenômeno, com aquilo que aparece, com aquilo que emerge. A terapia da Gestalt também é muito conhecida por ser uma terapia relacional. Nós trabalhamos na relação com o cliente a cura, a possibilidade de saúde, tá? Porque nós entendemos que o ser humano é um ser biopsico, sócio, espiritual, voltando aí de toda a questão da totalidade, né? Nós vemos o ser humano como em constante relação e se construindo através das relações. Existem outros termos, como awareness, que é uma busca incessante nossa da awareness, que é a tomada de consciência totalizante, que promove mudança, é feita muito através dos experimentos da Gestalt, que são fantásticos, tá? Temos também o conceito de contato, que intitula muito a teoria da Gestalt, que é a forma como eu faço contato comigo, a forma como eu faço contato com o mundo. O contato não é só toque, o contato envolve o olhar, o pensar, o cognitivo, o relacional, envolve todas as áreas do ser humano, todos os campos do ser humano. Tá? Bom, vou ficar por aqui, dando só uma última dica, né? Se você optar pela Gestalt terapia, é importante que você faça um bom curso de formação, uma boa pós-graduação, tá? Que enfoque tanto a teoria quanto a prática, que você tenha a possibilidade de experienciar na tua formação aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. Tá? Nunca se esqueça, o Gestalt terapeuta é o próprio instrumento de trabalho, então se trabalhar faz parte do processo. Um grande beijo.